This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie a gente com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso querido conteúdo. Hospitalidade. À primeira vista, podemos ligar esta palavra a segmentos específicos do mundo dos negócios, turismo, serviço, etc. Mas eu gosto de pensar que hospitalidade simplesmente nos remete a como queremos que os nossos clientes se sintam. No episódio de hoje, converso com Alan Stockfish, que é CEO e fundador do Charlie, e a Laís Macedo, que é presidente do Future is Now, sobre como todos os negócios podem aproveitar esse conceito para elevar o nível de entrega com seus produtos e serviços. Espero que você se sinta acolhido e inspirado ouvindo esse papo. Dá o play! Estou aqui com 2 pessoas que vão ir de cima a baixo neste tema. Laís Macedo, seja bem-vinda novamente ao Growthaholics. A Laís que é fundadora do Future is Now. Tudo bem, Laís? Tudo ótimo, que honra poder voltar. Estou muito feliz, obrigada pela oportunidade. E eu também estou aqui, esse sim, inaugurado aqui no Growthaholics, mas eu acho que tem histórias muito legais para contar, que é o Alan Stockfish, que é fundador da Charlie, uma startup que ele vai falar na sequência, vou deixar os dois falarem ali dos seus negócios, mas antes, seja muito bem-vindo, Alan. Obrigadíssimo, Pedro, pelo convite. Prazer, Laís. Muito legal estar aqui participando desse podcast e poder contribuir um pouquinho e trocar ideia. Acho que foi a primeira vez que acertaram também de primeira meu sobrenome, então já tem aqui um diferencial grande aí esse podcast. Boa! E a gente vai falar hoje justamente sobre isso, né? Ser hospitaleiro também é ir além para entender o sobrenome dos outros, fazer, né? Se você está, assim como eu, né, Alan, na recepção lá de um prédio, e você vai falar o seu nome, você suspira antes de falar o seu sobrenome, lá vem uma interpretação desse sobrenome para frente, né? E parar um pouquinho para entender o seu nome e tudo mais. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de a gente entrar no tema hospitalidade, vou pedir para o Alan falar um pouquinho. Fala da Charlie. O que é a Charlie para quem está nos ouvindo, Alan? Não, bacana. Bom, o Charlie, né, o pessoal aqui do marketing vai brigar assim de falar. O Charlie. É o Charlie. É o Charlie. Aí já vai conectar também um pouquinho com a história, sabe? Tudo faz sentido. O Charlie ele nasceu há 4 anos e quando a gente percebeu, a gente já atuava de alguma forma dentro do segmento da hospitalidade, do mundo da locação, e a gente percebeu algumas transformações acontecendo dentro desse mundo, formas alternativas de locação. Então passou-se a falar de hospitalidade em empreendimentos residenciais, algo que antes era muito restrito, né, aos hotéis. Passava-se a falar de hospitalidade, de serviço também dentro desse mundo residencial. Junto a isso, a gente percebeu um movimento grande de investidores imobiliários também querendo participar desse novo mundo, desse formato de locação alternativa. Então, casou muito bem com o momento que a gente estava se aprofundando dentro desse mercado, onde a gente viu, então, novos formatos de locação crescendo, muita demanda, e também do lado dos ativos, dos imóveis, também um crescente interesse dos investidores em participar. Então, o Charlie nasce como realmente uma plataforma que conecta essas duas pontas, o inquilino, o hóspede, do investidor imobiliário, cuidando de toda essa jornada, tanto do ponto de vista do investidor, que a gente cuida de tudo para ele, do apartamento, e também cuidando de toda essa jornada do hóspede, do inquilino, de ponta a ponta. Bem legal, bem legal. E tem tudo a ver com a hospitalidade, como a gente já vai falar. E eu queria pedir para a Laís também falar o que é o Future is Now, Laís, e por que deveríamos conhecê-lo. Maravilha, eu adoro falar essa história. O Future is Now, ele é uma plataforma de networking para lideranças da nova economia.
ele é um modelo que vem de uma reflexão, de um aprendizado de 13 anos, no qual eu fiquei numa plataforma de networking entre CNPJs. E foi quando eu entendi que o mundo estava mudando e que aquele modelo que nos trouxe até aqui não nos levaria adiante. E a gente precisava, então, colocar pessoas no centro de tudo para construir um novo mercado, uma nova sociedade, a partir de relações humanas, né? Se a gente não consegue enraizar novos valores e intenções em relações humanas, em conexões verdadeiras, a gente não tem capacidade de reverberar e ecoar no CNPJ. Então foi nesse lugar que a gente realmente aterrissou, de trazer as lideranças que constroem um novo futuro, e guiados então por esse tom extremamente humano. Hoje são 200 lideranças que integram o Futures Now, e com esse nosso posicionamento de ser um hub que conecta lideranças que protagonizam a nova economia. Olha aí, muito legal. E depois, no final, vou pedir para vocês deixarem os contatos de vocês para, se o pessoal quiser se conectar e conhecer melhor cada um dos negócios. Mas eu quero começar jogando aqui para vocês. Por que hospitalidade, né? Por que a gente está falando sobre esse tema? Qual a relevância disso quando a gente... Porque o pessoal fala muito de customer experience e todos os nomes chiques. Quando a gente fala de hospitalidade, a gente está falando de uma coisa bem essencial, que é assim, como que a gente quer fazer com que os nossos clientes se sintam, né? Como é que vocês entendem hospitalidade no contexto dos negócios? Em termos de, a gente está falando de um negócio que tem a ver, né, hotelaria e tem a ver com tudo isso, mas não é só isso, né, Alan? Como é que você entende a hospitalidade num contexto mais amplo de negócios? Legal. O Charlie, aí pegando o gancho do nome, a gente entendendo, né, depois que a gente desenvolveu o produto, a gente percebeu que apesar da gente falar muito de tecnologia, de experiência digital dentro do nosso negócio, mas a gente via que no final o que ia fidelizar o cliente ia ser realmente o quão próximo a gente conseguiria ser do cliente, mesmo estando distante fisicamente, né? Dado isso, o ponto de partida foi, vamos então criar um nome, uma empresa, algo pessoal, né? Algo que realmente deixasse só de fazer uma referência ao negócio, de falar de casa, moradia, não, mas vamos criar uma figura de uma pessoa, que é o Charlie, que tem esse papel de concierge, né? Justamente para trazer essa proximidade do cliente com a empresa. Então, na nossa visão, o que fideliza mais, né, você tem aqui no nosso background, tem um design super cuidadoso, né, que nosso time de arquitetura desenvolve, mas não é isso que vai fazer o cliente realmente criar uma conexão forte com a empresa. Então, a nossa visão desde o começo, isso reflete no nome, tem a ver com trazer essa hospitalidade para o nosso dia a dia, né? E o nosso negócio ele é até mais simples, né, de conectar isso, porque a gente está falando de hospedagem, de locação, de aconchego, então ele tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Quando a gente fala da hospitalidade, tem muito a ver com esse aconchego que eu disse e de empatia, e isso vale para todos os negócios, dependendo se é hotelaria, se é locação. Você conseguir ser empático com o cliente, com seus parceiros, stakeholders, acho que é essencial para o sucesso do negócio. Só aí que a gente realmente vai obter sucesso, senão o negócio não decola. Então, desde o começo, a hospitalidade esteve enraizada dentro do nosso negócio e faz parte de um dos valores que a empresa inteira, que a gente compartilha com a empresa inteira. Muito legal. E você, Laís, você que é uma pessoa extremamente hospitaleira e gosta de cuidar e tem essa característica pessoal, mas você transpõe isso para o negócio também com muitos detalhes, né, que você trabalha. Mas como é que você acha que isso transporta, né, de um negócio para outro? E como é que você vê a hospitalidade como uma parte importante da entrega? É muito interessante porque é um mercado no qual a gente não fala de hospitalidade, né? A gente fala de CS, a gente fala de um outro lugar, mas não é sobre hospitalidade, né? É sobre o receber, cuidar, zelar. Então, trazer isso para o nosso ambiente, especialmente para um ambiente de eventos, de hubs de relacionamento, é quase inédito. E a gente traz de um lugar onde a gente faz briefing de evento, um dos itens ali as pessoas precisam se sentir amadas.
cuidadas. É até desconfortante para quem recebe, quando a gente contrata alguém que fala de amor no evento corporativo. Sim, porque sobre receber, sobre entender que são pessoas que são muito assediadas, que vivenciam experiências extraordinárias o tempo inteiro. E a gente precisa ser memorável. Ela precisa estar no nosso ambiente, qualquer que seja ele, sentindo que ela, que aquele CPF é extremamente importante para a gente. Tudo aqui é nominal, porque a gente precisa mostrar para cada um o quanto importante eles são. E é muito interessante porque quando eu entrei no mercado de eventos, de hub, eu entendia que era sobre necessidade, né? Quais são as necessidades para um bom evento? Não é. Quais são os desejos? O que a gente entrega? O que a gente entrega que a pessoa não está esperando? Porque ela nunca vai chegar e narrar algo como inédito, mas ela vai se surpreender porque ela não esperava por aquilo. Então são vários pequenos detalhes que a gente aqui acumula na execução de qualquer iniciativa, de qualquer ação, seja na execução de um grande evento, mas num telefonema, numa mensagem, é que todo cliente é chamado pelo nome, sobrenome, não existe dúvida, não existe um... Então é sempre um lugar muito zeloso, e a gente tem consagrado isso nas nossas relações. E a gente também tem entendido algo muito importante, Pedro, num ambiente de tanta abundância, né, tudo, recursos, informações, pessoas, é tudo abundante, para chegar no outro, não é sobre hoje investir em ações caras, não é sobre surpreender com o melhor vinho ou o melhor presente, mas é com o melhor ato de recepção, de zelo, de relacionamento. É esse lugar que a gente tem habitado com tanto cuidado, e aí os nossos clientes trocaram a nossa palavra networking por networking humanizado. E aí a gente trouxe esse tom tão humano para as nossas relações, onde a gente tirou algo que a gente entendia que era a hospitalidade que ia tirar, que era o Futures Now como extensão do trabalho. Ai, hoje tem ainda evento do Futures Now, não acredito. Não, hoje tem evento do Futures Now. Que gostoso. Porque a gente faz evento no final do dia. Então este lugar, ele passa a ser transportado para o CPF. E lá no CPF mora a vontade de se sentir amado, cuidado, zelado, pertencente. Eu acho muito interessante essa visão. E não é uma coisa, digamos assim, que passa pela cabeça da maior parte dos empresários ou de, enfim, quem está tocando alguma coisa, usar a hospitalidade como uma das principais ferramentas para lidar com os clientes. Mas para a gente tentar decompor juntos aqui o que significa isso na prática, vocês entendem quais são os elementos ou como que a gente quebra isso em elementos menores, né? A Laís falou de olhar um indivíduo, mas o que tem a ver com isso? Tem a ver com a gente antecipação, surpresa, o que tem a ver quando a gente pensa em elementos da hospitalidade para vocês? Você quer começar, Alan? Claro, um ponto que a gente sempre traz dentro do nosso negócio é falar de empatia, né? E quer se colocar no lugar do outro. E dentro do Charlie, acho que tudo que a gente faz, desde o que pensar na decoração, onde vai ficar esse determinado item, ele é pensado no uso do cliente, como que ele vai perceber isso, como que ele vai utilizar, e não com viés nosso da empresa, né, do que funciona melhor para a gente, que vai reduzir custo e tudo mais. Então, toda a construção do negócio, seja a experiência física em loco, quanto toda a jornada digital, ela é extremamente pensada e repensada cotidianamente. E acho que isso é um outro ponto importante. O negócio está sempre revisitando, faz parte do negócio, né? Algo que você pensa uma vez e você esquece. Então, a gente traz essa visão do cliente e olhar a jornada dele e conectar com ele, entrevistá-lo, entender como está usufruindo dos nossos serviços. A gente faz isso com frequência para que ele sinta que aquela experiência foi feita para ele, que aquele apartamento foi pensado... E não necessariamente porque você precisa escrever uma cartinha nominal para ele, porque operacionalmente é inviável. Mas ele tem que entender que, nossa, foi pensado aquele detalhe. Sabe aquele detalhezinho? Tem uma plaquinha avisando qual que é o lado da quente, frio da ducha, que vira e mexe a gente vê que as pessoas perguntavam e que nenhum prédio é entregue com a corzinha vermelha e azul. A gente tem que ficar pensando no detalhezinho de como ele vai utilizar.
Isso é um dos detalhes, mas é a experiência bem completa, bem ampla, e tudo isso a gente tem que pensar. Então, ele entra no apartamento, tem gente que a primeira coisa vai ser ou conectar no Wi-Fi, outra pessoa a primeira coisa é abrir a janela para ver a vista, outra pessoa já vai quer ver a plaquinha com as instruções, então a gente tem que pensar todas as possibilidades, né, com o olhar do cliente, para que, de novo, ele sinta que aquilo foi pensado para ele. Então, para a gente, isso é algo super importante, que a gente está sempre no dia a dia e evoluindo. O que o Charlie hoje entrega em todas as frentes é totalmente diferente do que a gente entregava 3, 4 anos atrás. Então, e que vai ser diferente daqui a 4 anos. O negócio em si é o mesmo, mas a jornada, a experiência do cliente é em constante evolução. É interessante você falar isso, Alan. Pelo que eu entendi do que você está falando, tem a ver com a empatia, né? Ou seja, você se colocar no lugar do outro e você meio que seguir a jornada que essa pessoa faria e começar a entender, peraí, o cara vai... Talvez ele tenha alguma confusão aqui no chuveiro, talvez isso aconteça e tal, mas também tem esse sentimento da pessoa, poxa, que legal, o Charlie olhou para mim, né? Ele me entende, ele me vê, né? Ele me enxerga. E a Laís estava rindo quando você está falando de escrever bilhetinho à mão, porque a Laís literalmente faz. É claro que obviamente, o negócio dela, o volume de pessoas do negócio dela nem se compara, mas comenta um pouquinho, Laís, assim, de outros elementos, né? E eu vou dar um exemplo também, né? Por exemplo, a gente vai num evento com a Laís, e uma coisa que a Laís faz, ela sabe tudo de todos naquela sala, né? Então, quando ela vai falar assim, Pedro, olha só, a pessoa tal aqui, ela tá passando por isso, acho que poderia se conectar. Quer dizer, ela sabe a minha história, sabe a história da outra pessoa, e ela tenta criar esse vínculo na hora, né? Ou seja, isso sempre explode a minha cabeça, porque a Laís é um posto infinito de energia para fazer esse tipo de coisa, mas comenta um pouquinho dessa filosofia, assim, e se você pudesse contribuir, assim, com outros elementos também que você acredita da hospitalidade lá. Com certeza, e eu vou concretizar a minha fala, acho que compartilhando um pouco dessa ação, porque ela reverberou de uma forma absurda. Então, para mim, elementos é sobre antecipação. É sobre você atender um desejo e uma necessidade que a pessoa nem sabe que tem. É sobre humanização e quando a gente é capaz de criar o exclusivo e individualizar. É endereçar aquele nome e sobrenome que é tão único, que é tão ele. Ainda que eu falo de um público que, como eu disse, é um público que já tem uma expectativa de vivência muito alta. É sobre a gente ter muita empatia, obviamente, e sempre surpreender. E aí vou aterrissar na ação do final do ano, onde escrevi 263 cartas, num A4, páginas inteiras, isso me rendeu um calo eterno. Mas eu parei ali dias e falei, bom, a gente tinha acabado de lançar o Futures Now, eu queria contar uma nova história de pessoas para pessoas, não era sobre fazer um vídeo institucional e sugerir que as pessoas assistissem. E aí eu falei com o nosso financeiro e ela disse, não, R$5 de budget se você quiser fazer 263 presentes. Eu fiz uma lista de relacionamento, falei, R$5 você me mata, né? Eu vou comprar uma bala. Eu falei, não, quanto custa fazer um imã? Porque se as pessoas verem todos os dias a marca, elas vão se lembrar de mim. Mas tem que ter esse lugar da exclusividade, do afeto, do surpreender, do desejo. E aí, gente, parei minha vida durante o mês de dezembro e todos os dias eu stalkeava essas pessoas. E eu procurava, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, um marco no ano de 2023. Nós salvamos 263 fotos, o nascimento do filho, a promoção, a empresa vendida, o prêmio. Colocamos numa moldura e escrevemos 2023 foi bom, 2024 será melhor ainda. Fizemos esse imã, que está ali na geladeira de todo mundo que acorda pensando em nós, porque a gente colocou um momento muito afetivo, muito afetuoso. Somamos isso a um parceiro que fez, então, uma personalização num boné com a nossa logomarca. E Futures Now é uma palavra que as pessoas gostam de usar, né? Porque é uma mensagem de crença, o futuro é agora. Então, a gente deixou o Futures Now bem visível e a gente deixou o nome das pessoas. E isso é legal, porque a gente acaba encontrando. Esses dias eu estava num voo e eu vi uma pessoa com boné. Falei, mentira, é o nosso boné. E era um dos sócios da KPMG que nós mandamos esse presente e ele usando, enfim, na sua vida. E aí eu complementei esse presente escrevendo uma carta para cada um.
E realmente foram muitas e muitas horas, mas eu personalizei. E você sabia que aquela carta era para você? Porque eu desejava um feliz ano novo para o Rodrigo, porque eu comentava alguma coisa do teu filho, da tua filha, da tua esposa. De fato, foi muito trabalhoso, nada escalável, mas eu sabia que naquele momento eu precisava acessar esses indivíduos, eu precisava trazer uma mensagem afetiva, real, e eu precisava ali contar para eles que eu me importo com eles, que eu conheço os meus clientes. Quando você diz que você reconhece em mim uma habilidade de apresentar as pessoas, porque eu conheço sobre todo mundo, eu precisava narrar isso para você. Eu sei que você tem 2 filhos, eu sei que você é do Sul, eu sei que você trabalha com inovação, eu sei dos seus livros. Eu tenho que saber um pouco e eu preciso te contar que eu sei sobre você. E quando você recebe isso, você entende que eu te acho uma pessoa importante, que eu valorizo a nossa conexão. E aquilo foi uma explosão e foi muito interessante. Porque aqui para o time a gente disse, a gente tem que acompanhar se isso vai reverberar no LinkedIn ou no Instagram. Isso vai dizer tudo. No LinkedIn é um networking empresarial, legal que recebi, e aqui no Instagram um networking humanizado. E como eu disse, não dava para a gente concorrer com os presentes que essas pessoas recebem, né? Vou concorrer com rótulo de vinho. Eu tinha que investir um budget absurdo de 263 vezes. E a nossa ação, ela virou Reels, ela virou post no feed, ela virou stories, ela ocupou um espaço muito grande no Instagram. E isso trouxe para mim também presidentes de empresa mandando textão. Assim, textão no WhatsApp, eu printei todo, salvei, criei uma pasta aqui no meu celular para eu ler, para eu não esquecer o quanto valeu a pena investir nas pessoas. E hoje a gente colhe esse fruto de uma relação humana. E muitas vezes eu vejo as pessoas comentando essa ação, sabe? Tá no evento, gente, a Laís, e alguém conta do boné, conta da carta, da foto. Às vezes no meio do dia, assim, esses dias uma presidente de uma empresa mandou uma foto. A saudade do filho, você me ajuda a matar todos os dias, que eu botei ela visitando o filho que estuda fora. E ela mandou uma foto da geladeira dela, 7 horas da manhã. Ela lembrou de mim. E ela lembrou porque eu contei para ela que ela é importante para mim, porque lá está um cuidado meu para ela. Então não é sobre dinheiro. Quando as pessoas vêm falar comigo, mas eu não tenho budget, eu falo, mas você tem intenção? Você tem vocação? Você tem disponibilidade? Porque a gente não tinha budget, mas a gente tinha muita intenção. E tinha uma vocação ali sobre um network humanizado que a gente foi capaz de exercer nessa ação. E foi muito especial. E todos esses elementos, eles foram entregues. Estavam ali a olho nu. Muito legal. E eu acho que você resumiu todos os elementos, né? Da surpresa, de olhar, de antecipar. Agora, Alan, quantas pessoas hoje tem no Charlie trabalhando? Equipe? A gente tem 220 pessoas. 220 pessoas, né? Quando você pega a sua filosofia, né, enquanto founder, claramente você é um cara que acredita muito nisso. Agora, e tem muita gente nos ouvindo aqui se inspirando, né, que vocês estão falando. A pergunta seguinte é, como é que eu escalo culturalmente a hospitalidade para a minha equipe? Como que eu faço as pessoas que estão na ponta se importarem tanto com esse tema quanto você? Né? Eu vou fazer a mesma pergunta para a Laís, porque ela também tem uma equipe que está lá operando isso. Mas porque esse é um desafio, né, Alan? Pô, uma coisa é você lá, vamos definir o processo, mas o cara que está lá na ponta tem que estar constantemente, né, pensando nesses elementos que são importantes, né? Como fazer isso? Pedro, essa é uma pergunta extremamente importante, porque é um pouco do que você falou, não adianta estar na minha cabeça, na cabeça do sócio, de algumas lideranças, isso não refletir lá na ponta, né? E dado o nosso crescimento, né, em pouco tempo, tem ainda esse fator que dificulta demais. Tem gente entrando, né, para o time. Recentemente entraram uma dúzia de pessoas. Agora teve um onboarding de uma dúzia de pessoas. Como você faz que as pessoas entraram já vão também se conectar com esse valor e com a nossa cultura? Então, acho que tem alguns passos, né, na história. Primeiro, existe uma clara definição de quais são os valores da empresa. Isso tem que estar refletido minimamente lá, de alguma forma. Então, falar de hospitalidade, de empatia, então tem que estar lá estampado para todo mundo ver, saber que isso é importante, é um valor importante para a empresa. Aí você tem a parte que é como isso reflete no dia a dia. E aí tem várias frentes. Uma delas, que isso precisa refletir em como que você mensura e acompanha o seu negócio no dia a dia. Então, hoje a gente utiliza aquela metodologia de OKR.
tem que ter métricas e objetivos relacionados ao cliente que você vai acompanhar e vai cobrar isso da empresa inteira. Então, você tem a métrica de satisfação do cliente, de vários aspectos da experiência dele, que estão conectados com esses valores, mas você está olhando de uma forma bem objetiva. Então, você já tem uma métrica aqui. Uma terceira frente, que é muito do você dar o exemplo e desenvolver rituais. Então, eu, por exemplo, eu vou nos prédios, né? Eu vou lá, converso com o cliente. Já tivemos situações, tem um caso extremamente... Agora a gente ri, mas há 1 ano e meio atrás foi uma dor. A gente tinha acabado de absorver uma operação de um outro player, né? Então, de um dia para o outro, aumentamos quase 500 apartamentos na operação. Na época, a gente tinha 800 e aumentou quase 500, então a gente aumentou mais de 50% da operação de um dia para o outro. E, junto a isso, começaram a ter eventos, época de Coldplay, um monte de eventos relevantes, que a cidade ficou, assim, extremamente aquecida. Então, a gente não estava bem preparado para absorver tantas unidades, e junto a isso tiveram os eventos que superlotaram a cidade. Um caos, o sistema falhou, assim, foi um caos para o cliente, e eu fui para um prédio e fiz, às vezes, quase de recepcionista, porque a gente não tem recepcionista nos prédios, né? Toda a experiência digital, a gente tem algumas unidades. Então, eu fui lá em um dos prédios e fiquei recebendo os clientes, né? Ninguém não fazia ideia quem eu era, e recebi os clientes. Eu já tive situação no começo da empresa que deu um problema na fechadura, que é digital, meia-noite, eu fui lá, eu estava perto, falei, vou lá, vou resolver. Então, tem muito do dia a dia de você dar o exemplo, mostrar quanto isso é importante, naturalmente isso vai disseminando, né? E aí tem, claro, você tem que trazer as pessoas que estão conectadas a esses valores, tem que ter no processo seletivo, você já precisa filtrar pessoas que têm isso um pouco enraizado. Acho que tem, quando a gente fala de hospitalidade, tem uma parte que você consegue desenvolver a pessoa, mas tem um pouco que é inato, né? Uma habilidade. A Laís, a gente vê claramente que ela pode ter aprendido bastante com o tempo, mas é uma habilidade dela, né? E aí provavelmente ela contrata pessoas que compartilham um pouco dessa habilidade, né? Então, eu diria que é isso, você selecionar pessoas que têm esse fit, você compartilhar desses valores, você mensurar e acompanhar indicadores que reflitam isso, e você dar exemplo no dia a dia e criar rituais que contribuam para isso. Então, você troca experiência. Um exemplo, a gente tem um time de atendimento 24 horas, tem umas 70 pessoas nesse time, a gente compartilha, cria rituais para cada um trazer, nossa, teve uma situação dessa, foi desafiador, eu tratei dessa forma, cada um dá uma sugestão, como faria numa próxima vez. Então, esse tipo de troca é essencial. A gente entende que a nossa empresa ela só vai se perpetuar, crescer, se o cliente perceber o cuidado que a gente tem com ele, né? Então, se a gente falha nisso, o negócio ele assim, degringola. Então, existe um desafio gigante de continuar crescendo, continuar entregando esses valores para os nossos clientes, porque é isso que vai fazê-lo lembrar do Charlie da próxima vez. E, felizmente, a gente está num momento super legal nesse sentido, de a gente já perceber algumas pessoas que falam, quando eu vou para São Paulo, eu fico num Charlie. Começa a acontecer isso, achei que demoraria muito mais. Eu precisaria ter... Hoje a gente tem quase 2.500 apartamentos operacionais. Achei que eu precisaria ter 5 vezes esse número, para aí sim as pessoas criarem um vínculo maior com a nossa marca. E, felizmente, a gente conseguiu fazer isso acontecer muito antes. E tem muito a ver com a forma com que a gente lida e se relaciona com o cliente. No discurso parece simples, mas o dia a dia ela é extremamente complexo. Eu achei o que a Laís fez, escrever a carta, acho muito legal. Infelizmente, na nossa dinâmica, a gente tem que criar outras formas de tentar trazer um pouco dessa personalização. Acho que tem outros aspectos, né? Na experiência digital, a gente consegue fazer um pouco disso, né? Então, nosso time de desenvolvimento vê muito como a gente personalizar, a gente sabendo para que a pessoa vem,
a gente consegue já direcionar algumas sugestões, algumas coisas, adequar um pouquinho a experiência dele, né? Então, a gente tem hoje um volume, acho que mês passado a gente deve ter recebido 20 mil pessoas nos apartamentos, porque é muito rotativo. Então, é muito difícil isso. Então, quando você tem 20 mil pessoas, se você tiver 1% de situações de problemas, é muita gente. Então, a gente tem que mirar o perfeccionismo todo o tempo evoluindo. Então, esse aspecto da cultura é o que permite isso acontecer. Senão, não iria funcionar. Não funciona. E lá, como é que você não só tem a tua equipe, né, mas você também interage com muito líder empresarial de todos os setores, né? E como é que você vê essas pessoas e você atuando nisso, né, em cima do que o Alan falou, né? Você tem algum outro ponto ou insight? Primeiro que assim, eu quero hospedar no Charlie, eu tô já encantada, anotando várias coisas aqui, adorei. Adoro tudo que é baseado em experiência. E isso é muito interessante, Pedro, porque, de fato, é uma coisa muito nata minha, o que também não é bom, porque não é escalável. Então, como é que eu trago o DNA da humanização, da hospitalidade para o time? Tem que ser valor da empresa, tem que estar ali escrito como uma condição primária de execução do produto. E o que encontrei no meio do caminho? Duas questões. Encontrei a primeira, que eu preciso dar o exemplo. Perfeito, concordo totalmente com isso. E ao dar o exemplo, eu também preciso reforçar a importância. Todo feedback que eu recebo, eu printo e coloco no grupo. Então, eu preciso ali sempre endossar, olha, gente, como é importante o que fizemos, o que entregamos, todos os feedbacks que recebi no direct da ação de Natal. Eu nunca trago para a primeira pessoa. Eu escrevi uma carta para contar sobre a nossa história. Então, ali o time se sente muito parte. Mas eu descobri que eu precisava encontrar 3 coisas. Uma que é um pouco mais difícil, que é a criatividade. Que eu me considero uma pessoa criativa. E eu precisava levar isso para o time. E existem outras 2 coisas que são essenciais: autonomia e proatividade. Porque o encantar, o zelar, ele tem 2 contextos. Quando a gente narra o nosso produto e traz para a jornada, e quando a gente tem que gerir uma crise. Quando a gente erra, a gente tem aqui que entrar nessa jornada da falha, a gente tem que gerir, mantendo a coerência do encantamento, né? Como é que eu vou converter? Por exemplo, também um exemplo pequeno e simples. Não tão simples, porque poderia ter poderia ter repercutido de uma forma negativa. Trouxemos um parceiro nosso para palestrar num evento e emitimos a passagem dele. Ele e uma pessoa do nosso time, eles trocaram tantas mensagens entre muda o voo, remarca, que a pessoa do nosso time marcou por engano Guarulhos e ele queria Congonhas. E só no dia foi que ele percebeu. Então ela falou, olha, peraí, onde é que você tá? Eu vou providenciar um carro, faço questão, né, de poder te acompanhar, de poder minimizar um pouco desse impacto. E aí buscamos, né, qual que é o melhor tax black que a gente encontraria aqui. E aí pegamos aqui no escritório, a gente tem uma caixa de vinhos da minha cidade, ou seja, uma narrativa, né, Andradas, a cidade da Laís, tem um afeto. E aí pegamos então, montamos um presente, deixamos do carro para ele. E uma cartinha, né, escrito que a gente falhou, mas que o que a gente queria que ficasse de lembrança para ele desse nosso momento juntos, era essa nossa relação, que a gente queria que ele viesse muitas outras vezes. E aí foi lindo, porque o que ficou de repercussão desse cliente com a gente foi ele postando vinho. Não foi ele chateado com a falha. Erramos, reconhecemos, a gente quer remediar e a gente vai remediar te encantando, te preservando. Só que aí a gente precisa de criatividade e ousadia. E a gente precisa de autonomia. Porque não dá para dizer, time, faça. E aí eu crio uma super cadeia de aprovação, não tem... Não. Pessoal, a gente pode vir até aqui. A gente aprendeu muito isso com o Nubank, né? Quando o Nubank dava toda aquela flexibilidade de autonomia, e no início eles viralizaram muito, aquela ação do cachorro, quando o cachorro comeu o cartão. Eu conheci o Nubank por aquela ação. Eu conheci o Nubank numa ação viral, que um atendente ali tinha autonomia para mandar um bichinho para o cachorro. E aquilo teve um alcance enorme. E as pessoas multiplicavam aquilo porque aquilo foi afetuoso. Né, aquilo foi zeloso, nossa, um banco pensou em mim. E é isso que a gente quer levar, mesmo pequenininho, a gente ainda não é o Charlie, mas mesmo pequenininho, a gente olha para esse lugar de cuidar, assim, deixa eu te contar que você é importante pra gente. E se a pessoa se sente assim, isso é valioso, mas é isso, é de pessoas para pessoas. Então, se eu não tenho um time apto para fazer isso, não adianta ter esse monte de boa intenção e ideia. Isso é um fato.
Eu acho que isso é fundamental. Acho que o elemento do exemplo, né? Isso que a Laís falou também, imagino que o Alan também tenha. Tem muita gente que atua no back-office, né? E não tem um contato direto com o cliente. Então, quanto mais a gente consegue trazer esses inputs para a pessoa e falar, olha só como tem impacto, olha como tem importância, olha como o cliente foi positivamente impactado pelo que a gente fez. E eu acho que tem um elemento também né, às vezes na falha a gente tem uma oportunidade para mostrar, e isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, né? O erro também é uma forma de fazer isso. E agora eu queria perguntar para vocês como fãs aí da hospitalidade, e estão sempre não só lendo a respeito, mas também olhando, né, como a Laís deu o exemplo aí do cachorrinho do Nubank, tragam alguns exemplos, alguns casos que inspiraram vocês, né, ou que tem na cabeça de vocês quando vocês falam em hospitalidade. Quem é que faz isso muito bem? Quem é que inspira vocês aí, Alan? Uma boa pergunta essa. A gente, dado a característica do negócio, a gente primeiro sempre se inspirou no mundo dos hotéis, então tentar pegar um pouco aquela figura do recepcionista e o papel do concierge e de alguma forma ver como que a gente consegue transpor para o nosso negócio. Tanto que o Charlie, a gente, né, traz ele como uma figura, né, o seu concierge, então a gente se inspira muito, pesquisa muito e tenta pegar muita referência de hotéis, assim, seja um hotel independente, único, até algum de rede, então é um negócio que faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem um aspecto digital, né, envolvido na história. E aí o digital, ele traz muita referência, como a Laís comentou, o Nubank, ele realmente ele marcou com essas ações. Eu não sou cliente Nubank, mas todo mundo acaba sabendo um pouco desses cases, né? Então, quando a gente pensa em experiência digital, de comunicação, eu vejo que ele é uma boa referência, né? Então, eu já vi também outros cases legais que empresas de saúde, né, como Sami, como Alice também, que já me falaram assim, a experiência digital também super bacana. Então a gente acaba olhando esses dois mundos, né? O mundo realmente mais próximo da hospitalidade, da hotelaria, junto com esse mundo mais digital, que envolve a experiência realmente do aplicativo, a jornada e a forma de se comunicar. Acho que essas duas coisas, né? Você tem que ter uma plataforma, uma solução que seja autônoma, que você consiga, que seja muito bem pensado o UX, né? Olhando o cliente, mas a forma de você se comunicar ao cliente é super importante. Isso é algo que a gente traz muito, discute muito internamente, que a gente pode passar a mesma mensagem de formas muito diferentes. Então, a gente já está discutindo. Muita gente, acho que uma das maiores demandas que a gente tem é o early check-in, né? Que é você poder entrar antes do apartamento. Todo mundo quer entrar antes do horário, quer pedir. Você pode simplesmente falar não com a coisa a ver no dia, entre em contato que a gente vai ver. Ou você pode falar, claro, né? Basta você ver no dia se a gente tem disponibilidade. Porque realmente, se tem disponibilidade, a gente faz. Então, por que eu preciso falar não? Porque ao invés de falar tudo bem, desde que tenha disponibilidade, a mensagem é a mesma. Então, tem muito da forma da gente se comunicar com o cliente e a gente se inspira muito nesses dois mundos, né? Das empresas mais digitais e do mundo hoteleiro. Legal. E você lá, onde você bebe na fonte? Acho que o que despertou lá atrás era uma Disney, né? Aquele livro da Disney, ele te conta que o mundo ele é baseado em encantamento. Mas acho que depois, óbvio, com o tempo, minha vivência vai encontrando ali esse desejo permanente por referências. Eu gosto muito de olhar para contextos de hospedagem. Eu amo experiência. Então, assim, não gosto de hotel grande. Eu sempre fico, aquela cabaninha, aquele hotel boutique que tem 3 cabanas lá, vou estar lá. E eu gosto muito do experienciar.
Eu tenho, né, depois eu pauto para outra hora, mas eu tenho uma empresa em Minas com os meus pais que se chama Experienciar, que é baseada em vivências imersivas na nossa cidade. Mas o experienciar, para mim, é desse lugar assim de deixa eu ver o que vão fazer além, deixa eu ver o que me entregam. E ali é um lugar de muita observação e insights para mim. E aí uma característica minha, 100% das vezes, eu deixo uma carta com todos os feedbacks. E também escrevo em todas as plataformas. Todos os lugares que eu posso, eu avalio. Esses dias tive uma experiência muito ruim. Achei o founder da empresa que administra aquele apartamento do LinkedIn, mandei textão. Cara, eu trabalho com experiência, vou te ajudar, isso que não dá. Então, esse meu lugar de vivências, ele já é um lugar que eu entro sempre como observadora. Mas falando de case, tem 3 cases que eu vou comentar rapidamente. E é interessante porque um deles é o Hospital Albert Einstein. No hospital, ninguém quer estar lá. Então, o que eles conseguem, eles têm a hospitalidade como um dos valores ali. O que eles conseguem proporcionar me chama muita atenção. A minha irmã fez uma cirurgia e eu fui acompanhá-la. Eu me senti especial lá. Foi no momento que eu estava escrevendo as cartas e eu andava com um calhamaço de papel. Surgiu mesa, surgiu café, surgiu água, surgiu caneta, surgiu lâmpada, surgiu abajur. Era uma disponibilidade, era uma antecipação do que a gente precisava. Antes de eu chegar no quarto, já tinha uma mesa lá para escrever as cartas. Quem é que sabia? Porque me viram na recepção escrevendo. Então, esse lugar da antecipação, do surpreender, num contexto que a gente não quer estar, que é um hospital, me chama muito a atenção o Einstein. Então, assim, eu observo, leio, quando saem coisas de lá, eu gosto de aprender nesse contexto mais adverso. E aí, no contexto de encantamento, uma pessoa, um grupo, né, que é o Grupo Vegas, do Facundo Guerra, acho que é um DNA base dele ali, eu mediei um evento com ele, a gente falava sobre receber e encantar, isso é uma premissa básica dele também. E ele tem, por exemplo, cabanas, né? Eu hospedei numa cabana dele, que é uma cabana flutuante no meio de uma reserva de Mata Atlântica. Meio do nada. Você chega de barquinho, te dá um fone, um rádio e fala, boa hospedagem. Eu cheguei, entrei e quebrei uma taça. E aí eu falei, bom, menos uma taça de vinho. E só, né, consegui um Starlink e mandei um WhatsApp. Pessoal, gerei um dano no lar aqui e quebrei uma taça. Mas ciente de que era esse o contexto, porque era muito difícil chegar lá. Aí eu escuto um barquinho chegando, um barquinho com um senhor segurando uma tacinha aqui, ó. Eu falei, não é possível. E aquilo me espantou muito, porque eu falei... Aí eu comecei a conversar com o cara, né? Quem te pediu? Não, falaram que quebrou. E aí eu tenho vários itens aqui, eu reponho, mas eu quero repor na hora, para ficar gostoso para você. Olha como chegou nele e como ele executou. E aquilo eu achei brilhante. Aquilo me tocou de uma forma, eu falei, Facundo, você... Eu vivi um Facundo aqui na ponta, você não imagina que um tiozinho me trouxe uma taça de vinho. E aí o último exemplo é de um negócio pequeno para ficar também em todas as realidades, né? De Disney a uma startup que tem me encantado. Eu tenho uma grande amiga, né? Virou amiga pela admiração de mercado que eu construí. É uma joalheira, ela se chama Stephanie Stein. E a Stephanie criou uma empresa chamada Bigold. Ela transforma intenções, posicionamento, marcas, histórias em joias. Essa narrativa por si só, ela já é uma entrega muito surpreendente. E começou a tomar corpo o projeto numa velocidade muito mais rápida do que ela esperava, porque as empresas começaram a perceber que elas poderiam não dar uma squeeze para o cliente, mas dar uma joia personalizada. E aí eu levei uma demanda para a Stephanie de Futures Now. Falei, o que é o Futures Now? Né? A gente não quer ter um evento onde a gente mantém o nosso hábito de dar uma sacola cheia de presente, porque a gente fala sobre consumo consciente. Então a gente quer presentear as pessoas com algo com muito sentido para cada um deles. A cartinha à mão já não dá, né? São 100 participantes. O que a gente pode fazer? E a gente precisa contar para as pessoas, porque tudo tem que ter uma base, uma intenção, né? Não é um presente. A gente precisa contar que elas são parte do todo, que o networking é importante, né? Que elas são importantes para nós. E aí, Stephanie pega uma placa de ouro, monta um quebra-cabeça, recorta em 100 peças, coloca um número, leva no nosso evento num pote lindo, numa caixinha linda de vidro, leva uma mulher para fazer aquarela no pote, para que a gente nem a embalagem a gente desperdiçasse, tudo virasse presente. E ali no evento, as pessoas começaram a olhar seus números, olhava no telão o mapa e a gente foi buscando o nosso networking a partir daquelas peças. Olha onde chegou a criatividade de um briefing. Quero surpreender, cuidar, conectar.
dizer que é parte do todo e quero alguma coisa que as pessoas estejam usando. E aí tá demais, cheguei no aniversário sábado de um filhado, ele lá, com o quebra-cabeça dele. E isso é incrível, porque as peças estão se encontrando e agora a gente está aproveitando muito mais dessa ação, porque a gente está promovendo essas reuniões dos 5 encontros. Mas olha como tudo é possível, né? Como esse encantamento está em todas as oportunidades, marcas e espaços. Porque não é sobre, não tenho uma área de CS, não posso trabalhar com isso ainda. Não, isso tem que estar na tua raiz, na tua base, isso pode estar no teu DNA, tem que estar no teu DNA, né? Se você se importa com as pessoas. Muito legal, eu não sabia dessa do quebra-cabeça, achei fantástico. E deixa eu fazer uma última pergunta aqui para vocês, antes da gente encerrar. Eu queria perguntar para quem está nos ouvindo aqui, às vezes o pessoal fica, ai meu Deus, como eu começo? O que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Os caras já estão num nível que eu não consigo nem chegar perto. A minha pergunta é dividida em duas. Primeiro, qual que é o primeiro passo? E a segunda tem algum livro, né? A Laís falou do da Disney, não sei se é esse que ela vai indicar, mas tem algum livro que vocês gostam, que vocês podem indicar também nesse tema? Quer começar, Alan? Bom, quando você fala começando, você fala começando um negócio, começando a querer incorporar a hospitalidade. Isso, segunda opção. Acho que a hospitalidade passou desde a concepção do nosso negócio, né? E sempre esteve enraizada, e então foi mais natural para a gente. Mas eu vou dar um exemplo. A gente, faz tempo, uns quase 15 anos, a gente já tinha um hotel, e nesse hotel a gente tinha começado a operar, eu não tinha experiência nenhuma em hotelaria, não sou desse mundo hoteleiro, não é um negócio que eu vi uma oportunidade no mercado e resolvi largar o mercado financeiro e fui desbravar. Então, eu não entendia disso e eu nunca tinha empreendido, né? Então, eu nunca tinha liderado pessoas, eu já fui analista, associate, tinha um pequeno nas outras experiências, mas nunca tinha liderado, né, realmente uma empresa, né? E a gente via que a experiência do cliente não estava legal, não tinha... mas era um hotel tradicional, econômico, mas a experiência do cliente não estava boa. Quando você olhava as notas nas plataformas, elas não estavam no patamar que a gente queria. E era difícil para a gente entender qual que era o ponto. E aí, um grande amigo meu, que também é um sócio, né, um investidor anjo nosso, o André, ele indicou a gente fazer parte de um processo de uma empresa chamada Metanoia, que inclusive é o livro que eu indicaria, do Tranjan, tá? E dentro desse processo, a gente entendeu realmente como trazer o engajamento das pessoas, criar uma cultura, trazer o engajamento, e a gente vê que o engajamento está relacionado à participação das pessoas dentro do processo decisório. Então, o que acabava acontecendo antes é que a gente tomava a decisão lá da salinha e passava o que as pessoas precisavam fazer. E não é assim que funciona, né? Não é assim que você vai conseguir criar uma cultura, dar autonomia para as pessoas, como a Laís comentou, fazer engajamento. Então, foi um processo, né, esse da Metanoia, que durou 1 ano, né, imersões, e isso mudou a nossa forma de pensar. A partir desse momento, a gente ajustou toda a forma da gente conduzir os times, lideranças. A gente lidava, né, a maior parte do nosso time eram recepcionistas e camareiras, né, que tem backgrounds diferentes uns dos outros, diferentes do meu, e a gente conseguiu transformar o hotel, que tinha uma nota na plataforma de 7.8, só para ter como referência, para 8.7. O mesmo prédio, não mudei nada do prédio, exatamente igual. O que a gente fez? A gente conseguiu trazer todo mundo para o negócio, para o olhar do cliente, e lá naquela época, dado que era um prédio, a gente conseguia materializar um pouco do que a Laís faz, né? A gente fazia numa outra porção, bem pouco, de trazer essa personalização, de escrever carta, né? De tentar entender o cliente, para que ele veio, e de alguma forma surpreendê-lo e ajudá-lo no objetivo dele da viagem. Então, essa foi uma grande virada de chave, ou seja, eu não comecei desde o zero com essa visão, apesar de ser hotel, sem essa visão do que seria a hospitalidade verdadeira. Então, eu diria que o primeiro passo é entender como desenvolver uma cultura que esteja conectada aos clientes e que, ao mesmo tempo,
as pessoas participem do negócio. E eu recomendaria o livro do Tranjan para isso. É uma ótima dica, tem tudo a ver, gostei. E você, Laís Macedo, o que você indica? Bom, já que eu falei da Disney, eu vou indicar outro livro, que eu li há muito tempo e me entusiasmou muito, que é Encantamento, A Arte de Modificar Corações, Mentes e Ações. É um livro bem legal, que eu acho que traz a pessoa para uma rota inicial, se ela também está aqui especulando de como é que eu trago hospitalidade para a minha vida e para os meus negócios. E como é que eu trago? A gente começa em primeira pessoa. Se a gente começa a humanizar as nossas relações, os nossos espaços, tudo já começa a mudar. Então, muito simples, o modo como você recebe em casa, com aquela pessoa que vai dormir lá, assim, quando eu recebo em casa, eu sempre coloco uma foto num porta-retrato da pessoa comigo, ali onde ela vai dormir, e deixo uma caixinha de boas-vindas. Eu não trabalho com isso, tá, gente? Mas eu se sentir amado, né? Eu se sentir cuidado. Então, na tua vida, começa ali a se movimentar dentro das tuas relações humanas de um outro lugar. Porque isso começa a te despertar essa intenção. E é o que é muito importante. Nos negócios, quando eu falo com as pessoas sobre encantamento, hospitalidade, as pessoas acham que é sobre over-delivery. Não é. Não é tipo, deixa eu entregar mais, deixa eu colocar mais experiência, deixa eu fazer mais. Não é sobre isso. É muito mais sobre você, muitas vezes, mudar a rota para entender o que de fato o teu cliente quer, o que ele espera e como é que você supera dentro desse contexto de expectativa. E aí eu acho que existem 3 coisas. Tem que ser ousado, tem que ser rápido e tem que ser corajoso. Porque quando a gente vai para esse lugar de cuidado, se a gente está fazendo algo que ninguém fez, é um risco, né? Escrever uma carta à mão e mandar para o presidente do Face, do WhatsApp, da IBM, da Accenture, é um grande risco. E eu escutava das pessoas, Laís, isso está muito informal, você vai mandar um imã para esse cara. Vou tomar o risco. Poderia ter sido um grande fracasso e as pessoas terem achado uma sem noção, porque além de minha letra horrorosa, eu poderia ter cometido algum erro ortográfico, espero que não, que cuide disso, mas poderia, porque não tinha corretor. Então, assim, muitas coisas poderiam ter acontecido se eu tivesse começado a mandar as cartas e eu começasse a receber feedbacks negativos. Esquece, interrompe, joga fora o que já escreveu, não se apega à ação, muda a rota, manda só um cartão de Natal. Então, acho que a gente realmente tem que ser corajoso para no pensar e executar. A gente tem que ser ousado, porque é fazer o novo, é fazer diferente. E a gente tem que ser rápido. Então, assim, testar, se apaixonou pela ideia, mas não deu muito certo, já muda a rota. Mas é isso, assim, é olhar para o teu cliente e falar o que ele espera e como é que eu entrego muito além disso. Mas não é empilhando entregas dentro daquilo que existe na jornada do teu cliente. É eventualmente substituindo e você chegando ali num lugar muito mais humano. Mas para isso, para pensar no cliente, especialmente para negócios B2B, coloca o indivíduo antes. Porque se a gente coloca essa experiência a gente entende que essa hospitalidade, que o zelo, que o relacionamento, ele só é capaz de ser humanizado e ter este lugar afetuoso e hospitaleiro dentro do B2C, a gente se limita muito. Isso não é uma verdade, né? CNPJ é um composto de muitos CPFs, então endereça todas as tuas ações, as tuas motivações. E disse isso para basear nos meus próprios exemplos anterior a essa fala aqui. Qualquer que seja o tamanho da empresa, o setor, o perfil do seu cliente, sempre há espaço para o zelo, para o cuidado, para o encantamento. E a gente só colhe frutos desses movimentos, se eles forem de acordo com a nossa verdade. A gente tem que ser muito coerente. E isso é super importante. Enfim, resultado positivo. Legal, muito legal. Eu acho que essa tu falou de não sair empilhando, tem que fazer mais, né? É super importante, né? Porque senão a gente é muito fácil criar aquela sensação, né? Por isso que eu acho que conecta muito com metanoia, conecta muito com a mudança do nosso jeito de pensar sobre as coisas, né? E dito tudo isso, né, deixo a minha dica também, eu acho que tem uma dica minha aqui, que é o Hospitalidade Irracional, o livro do Will Guedara, que é um cara da indústria de restaurantes nos Estados Unidos. Ele trabalhava com Danny Meyer, que é o cara do Shake Shack, assim, que tem não sei quantos restaurantes nos Estados Unidos, e ele fala muita coisa legal sobre hospitalidade, que já é hospitaleira, né? Então acho que vale a pena para quem quiser saber mais. Se vocês dois não leram, também recomendo, é muito legal.
E com isso, queria agradecer imensamente a participação. Alan, muito obrigado, foi ótimo, aí tenho certeza que o pessoal tirou bastante coisa, e aproveito para deixar aqui, se você quiser, deixar como que o pessoal pode se hospedar no Charlie também, quem ficou interessado, quem precisar, eu acho que é bem legal a iniciativa. Eu agradeço bastante, é um assunto muito legal, acho que daria para a gente falar aqui muito tempo, né? Ele é um desafio, mas quando a gente vê o resultado do que a gente entrega, assim, muda a nossa visão, né? Porque se percebe que no final vai além do negócio, vai além dos números, né? Você começa a perceber o quanto que você entrega de valor efetivamente para o seu cliente. Então, mesmo nessas oportunidades que eu tive de crises, os momentos que eu tive contato com clientes tentando resolver o problema, você via o impacto positivo que você consegue entregar para as pessoas quando você genuinamente se preocupa e traz, né, a empatia, o aconchego, assim, transforma a gente também, tá? Então, eu recomendo para todo mundo que tem negócios se conectar, conversar verdadeiramente com o cliente interessado, que é muito legal e é essencial também para o futuro do negócio. Então, queria agradecer bastante, falar mais do Charlie, para reservar conosco. Hoje boa parte das unidades aqui estão em São Paulo, a gente tem unidades em Porto Alegre e em breve teremos mais unidades no Rio de Janeiro, Goiânia, Recife. Em São Paulo a gente tem praticamente presença em boa parte dos bairros, no centro expandido, e para encontrar nossas unidades, entrar no site staycharlie.com.br e lá você vai encontrar todas as nossas unidades, você consegue alugar, ficar por um dia, pode ficar por um ano, 6 meses, você decide o tempo que quiser ficar. Tem apartamentos com conceitos diferentes, com perfis diferentes, valores diferentes, então a gente tentou criar um negócio que fosse, de alguma forma, democrático, não nichado. Então, você pode ficar na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo, pode ir para o centro, pode ir para a Vila Madalena, Itaim. Então, a gente consegue atender públicos diversos. Isso é muito legal. Então, entrem no site, vejam as unidades, vai ser um prazer receber. E também estou super aberto. Muita gente me aciona no LinkedIn para elogiar, ou para, às vezes, reclamar de algumas situações, pedir ajuda. Eu estou super aberto, vai ser um prazer ajudar ou tirar alguma dúvida aqui no LinkedIn. E aí, qualquer coisa, se precisar, a gente troca e-mail e conversa pessoalmente também. Obrigado aí de novo e um prazer conversar com você também, Laís. Muito legal. Muito legal. E se eu conheço a Laís, ela já vai convidar o Alan para participar do Futures Now, né? Pelo que eu conheço a Laís. Mas, Laís, obrigado aí pela tua participação. E aí, ó. E já deixa para quem tiver interesse em também participar do grupo aí e dessas experiências super legais, como fazer também. Primeiro, obrigada, Pedro. Fiquei muito feliz, gostei muito desse papo. Eu anotei muitas coisas, Alan. Obrigada aí pelos insights. Parabéns pelo Charlie, já ganhou uma fã aqui. Eu adoro tudo que é real, que é encantador, que é verdadeiro, que é humano, e certamente é o que eu encontrei aí conhecendo seu negócio. Para quem quer conhecer o Futures Now, participar do nosso ecossistema, se aplicar ali no nosso processo seletivo, para se sentir amado, cuidado, se sentir humano num ambiente de tantas lideranças que estão aqui para fomentar este DNA humano na construção das suas relações para um novo mercado, para uma nova sociedade, pode entrar no nosso site, futuresnow.group, também no Instagram, futuresnow.group. Estou no Instagram, _Laís Macedo, no LinkedIn, Laís Macedo Ribeiro. Eu vou adorar poder trocar figurinhas e aprender, me inspirar nessas interações também pelas redes, então espero que a gente possa se encontrar lá. Show de bola! Se você gostou deste episódio, compartilhe, seja hospitaleiro, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @Ace Ventures. E aproveitando a participação do Alan no podcast, nós temos uma parceria especial com o Charlie para quem irá ao Ace Summit, nosso evento que acontece agora, dia 26 de julho.
onde eu espero encontrar você. Usando o cupom ACE Summit 2024, você garante 13% de desconto na sua hospedagem para o evento no Charlie. O link e o cupom estão na descrição desse episódio. Até a próxima!